Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre temas médicos de grande relevância na nossa prática diária, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo Dr. Guilherme Almeida, sempre trazemos aí algum tema interessante para você. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Áureo. Hoje estamos aqui para dar continuidade um pouco do que a gente estava falando na semana passada, né? Eu sempre, às vezes, falo com meus alunos, e na semiologia, falo de hemorragia digestiva alta, falo, se existe uma hemorragia digestiva alta, naturalmente existe uma hemorragia digestiva baixa. Dependendo da situação, sim. Se diz na classificação, a classificação sem dúvida. Lógico. Poderia ter uma média também, mas a alta e a baixa obrigatoriamente vai ter. Se você tem uma alta, você vai ter que ter uma baixa. Vai ter uma baixa. Né? E o que vai definir a hemorragia digestiva baixa? A gente já falou, né? Falou na semana passada, o ângulo de Treitz. Né? Tem alguns autores que estão tentando mudar isso. Tirar da anatomia e passar não tem sido muito aceito, né? É meio consagrado, né? É um conceito já muito antigo, né? E que resolve, né? Assim, na prática funciona. Exatamente. Funciona. Então, a hemorragia digestiva baixa, ela é responsável por 20% das hemorragias digestivas, a alta 80%, e as causas são abaixo do ângulo de Treitz, né? Do ângulo de Treitz até o ânus. Uhum. E a hemorragia digestiva baixa também tem a sua mortalidade, talvez menor do que a hemorragia digestiva alta, que geralmente tem quadros mais catastróficos, mas a própria hemorragia digestiva baixa tem alguns quadros bastante graves também. E aí seria interessante a gente começar com as manifestações semiológicas. Você lembra de algum caso de hemorragia digestiva baixa? Vários casos, né? A gente tem... Assim, os mais comuns que eu vejo na prática ambulatorial são hematoquesias, né? Sangue misturado nas fezes. Sangue misturado nas fezes. E, em geral, não são causas do trato digestório, né? Em geral, os mais comuns são doenças perianais, né? Anorretais. Fístulas, hemorroidas, etc. São quadros menos graves, vamos dizer assim, né? Onde as doenças, em geral, são... tratáveis de maneira não invasiva na maioria das vezes, né? É muito comum. Clássico de hemorragia digestiva baixa. E é clássico de hematoquesia, né? Que o paciente vê aquele sangue misturado nas fezes, às vezes vê o sangue no papel higiênico, né? E ele refere isso para você. Agora, existem casos que se apresentam com enterorragia, né? Saída de sangue vivo pelo ânus, né? Uhum. Esses são quadros muito mais graves, né? E geralmente com sangramentos muito mais volumosos. Esses, em geral, são casos que a gente vê mais em hospitais, né? Os pacientes já internados. Imagino que na terapia intensiva, né? Pacientes utilizando aminas em dose alta, né? E pacientes instáveis hemodinamicamente. Eventualmente, você deve ver uma colite isquêmica e uma hemorragia digestiva. Quadros mais graves, sem dúvida, né? E aí você vai ter um abdômen agudo, na maioria das vezes, né? Porque a mucosa do cólon também é bastante friável, né? Parece a do esôfago. Melhor, né? Tem mais camadas celulares, mas é friável também. E você, muitas das vezes, tem a ruptura, né? Colônica. Então, causando abdômen agudo e muitas das vezes dando hemorragia digestiva baixa. Em relação à hemorragia, o clássico semiológico é a hematoquesia e a enterorragia, para hemorragia digestiva baixa. Isso. Certo? Então, a gente podia falar um pouquinho de causas, né? Eu acho que as causas na hemorragia digestiva baixa tem um ponto muito importante que é a idade do paciente. Sem dúvida. É o divisor de águas inicial, né? Que na idade mais avançada... Vesículo de Meckel para pacientes mais jovens, né? Para pacientes mais jovens também, as causas infecciosas, as disenterias, né? As diarreias hemorrágicas, salmoneloses graves, Campylobacter, Yersinia, até parasitoses, amebíase grave, né? Com colite amebiana, quadros disentéricos, pacientes de idade mais avançada, doença diverticular, que é muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? E aí a gente poderia até parar e falar um pouquinho de doença diverticular, né? Uma fragilidade no ponto do intestino grosso em que entram as artérias para nutrir, né? As artérias perfurantes. Naturalmente, para aquela artéria entrar, tem que ter uma área de fraqueza muscular. E com o tempo vai gerando aquelas evaginações, né? Que parecem
mini tripas, digamos assim, são os divertículos. E esses divertículos que geralmente estão ali numa área de fraqueza de uma entrada de uma artéria perfurante podem romper aquela artéria e gerar sangramento. Isso. Gerando hemorragia digestiva baixa na doença diverticular, que é diferente da diverticulite, quando há uma obstrução daquele divertículo e proliferação bacteriana, edema, isquemia, formação de abscessos e infecção, né? Isso. O sangramento é uma coisa, a diverticulite é outra dentro da doença diverticular, né? Isso aí, assim, a gente vai falar, né, da propedêutica aí, mas é muito importante a gente fazer um exame de imagem para avaliar caso a caso, né? Porque é o que você falou, né? Você parou aí pela idade, né? Então... Por exemplo, neoplasia. Mais comum, mais idoso, né? Mas tudo isso a gente consegue com a colonoscopia, né? A colonoscopia a gente vê se é divertículo, se é pólipo. Pólipos também sangram exame radiológico, bastante. Né? Mas aí anjo-TC, né? Anjo-TC muitas das vezes vê. Mas a visualização é melhor pela imagem mesmo, né? Intracolônica. Né? Sim, você consegue ver, por exemplo, neoplasias pela tomografia normal, né? Consegue ver a doença diverticular pela tomografia vê. Você não vai conseguir ver o sangramento, né? E não vai ter às vezes, um diagnóstico preciso se aquele divertículo ali é um divertículo também com características diferentes, né? Porque você pode ter ali uma inflamação localizada causando o divertículo. Sim. Né? E aí, só com a endoscopia, para você biopsiar ali as áreas ali. A colono é super importante, inclusive você consegue ver o sangramento em atividade. Você consegue ver o sangue até saindo pelo divertículo, ou a mucosa, o blastoma, né? A tumoração colônica friável, sangrando. Às vezes você surpreende uma angiodisplasia, que é outra causa de idoso. E não é tão incomum assim, não. Não é muito incomum, não. É o que eu falo, né? A gente faz cardiologia, que usa anticoagulante, antiagregante. Volta e meia a gente se surpreende com sangramento. E aí tem que investigar. E aí você vai ver uma angiodisplasia. Não é muito incomum, não. Uma doença inflamatória intestinal é uma causa importante. Mais jovem. Uma colite, né? Uma retocolite, que geralmente sangra bastante, né? Esses pacientes mais jovens, né? Assim, depois dos 60, 70 anos, eu diria que o que mais sangra é pólipo, né? Neoplasia, divertículo e angiodisplasia. E angiodisplasia. Angiodisplasia sempre junto aí. Eu acho que a angiodisplasia, pelo menos na minha prática, né? Eu vejo mais sangramento até com angiodisplasia do que com divertículo. O divertículo mais inflama mesmo, causa diverticulite, né? Sangramento eu vi pouco. Já vi mais com pólipo e com angiodisplasia. Enema baritado e trânsito. Quanto tempo você não vê uns desses? Já tem algumas décadas. Trânsito delgado. Mais de uma década, com certeza. O paciente vai ingerir, né, contraste e você vai fazer uma radiografia de abdômen e vai conseguir identificar as estruturas de delgado preenchidas pelo contraste. Às vezes você consegue achar algum tipo de lesão, alguma falha de enchimento, né? E o enema baritado você faz por baixo, né? Isso. Você coloca o contraste por via anal e ele vai preencher ali o colo. Muitas vezes pode preencher os divertículos. Com aquelas lesões em dedo de luva, né? Dedo de luva, isso. Eram exames muito utilizados, principalmente quando a tomografia computadorizada não era tão acessível e a colonoscopia também. E a gente não tinha esses exames de imagem que a gente tem hoje, né? Então a colonoscopia inclusive a colonoscopia, né, que pode estar aí na cabeça de vocês, ela vê cólon, mas existe iliocolono. Isso. E você consegue chegar até lá a válvula, certo? Existe uma área obscura, que é justamente na transição do delgado, onde a endoscopia chega, e a válvula iliocecal, onde a colonoscopia chega. Nessa área invisível, digamos assim, ou menos visível, você pode usar a cápsula, que é a cápsula de Givens, né? Que vai conseguir passar, você vai engolir a cápsula e ela vai filmando. Uma cápsula com uma câmera. Só cuidado que ela tem que sair depois, tá, gente? Então, por favor, resgatem a cápsula, tá? Depois. E ela vai filmando todo o trajeto e ela consegue ver essa área menos visível. Isso, né? O grande problema é que ela não é controlável, né? Então, muitas das vezes ela não pega a lesão porque você não olha, não tem como direcionar a câmera, vamos dizer assim.
né? Mas teoricamente é uma câmera que tem um ângulo de visão muito bom, Perfeito. né? E então não é tão E a distante, tão cintilografia facilmente com disponível. hemácias marcadas, que essa daí conseguem é o ver que sangramentos mais até se usa. pequenos, né? É. Para aqueles sangramentos ditos ocultos, que você fez toda essa propedêutica e não encontrou, né? A cintilografia com hemácias marcadas é uma boa opção. E também a angiografia e as anjos, que a gente Isso. falou já para poder ver alterações vasculares, perfeito? Bom, Auro, beleza, a gente falou das causas. O paciente chegou, tá com enterorragia, tá com hematoquesia. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Diagnóstico primeiro, né? Claro, ABCD Suporte primeiro, básico. suporte básico, Então, o paciente está estável, né? Que na grande maioria, pelo menos das hemorragias digestivas baixas, ele chega sem Estável. gravidade. Sem aquela gravidade extrema da hematêmese vultuosa, maciça. Da ruptura de varizes. Então, esse paciente você tem que priorizar a realização da endoscopia, do exame de imagem, você tem que priorizar o diagnóstico. E o diagnóstico beira-leito, em emergência, CTI, é a endoscopia, que vai fazer no leito, colonoscopia. Endoscopia digestiva baixa, né? Então, a colonoscopia. Não é colonoscopia, vai tratar, acho que mais de 90% das lesões. Né? Além do suporte básico de vida, que a gente já falou na semana passada, se vocês quiserem, resgatem o Papo Medcode da semana passada, que a gente falou bastante sobre o suporte básico de vida e o suporte clínico aos doentes com hemorragia, né? O exame anorretal, o exame proctológico é de extrema importância. De extrema relevância, antes da endoscopia, obviamente, né? Antes da endoscopia, porque muitas das vezes o sangramento, aquela hematoquesia, tem origem aí, né? Você acha as hemorroidas. Acha as hemorroidas. Na palpação do toque retal. As fístulas, né? Isso. E etc. Então, a inspeção anorretal é o primeiro passo, né? E depois inspeção, vem o toque. Anoscopia, toque. Toque, isso aí. Para depois você... Mas é porque a gente está falando de um paciente mais complicado, né? Assim, eu nunca vi um paciente com sangramento, por exemplo, de uma hemorroida ir para um CTI por causa disso, né? Os sangramentos de origem anorretal, em geral, são sangramentos insidiosos, até né? Mais crônicos. Né? Dentro de uma indicação de CTI meio precária, né? Quer dizer, aquele paciente que chegou na emergência... Forçação de barra, né? Forçação de barra. Paciente que chegou na emergência, teve às vezes até uma enterorragia. E tá com dor, né, hemorroida e etc. E aí, para ele ter um cuidado, maior, digamos assim, maior, acaba mandando pro CTI, né? Mas não é a regra, não. A regra é de quem vai pro CTI ter uma doença não anorretal em geral, né? Doença mesmo colônica. Aquelas colites graves, né? Por doença inflamatória intestinal. Por tumores, né? Tumores também. Até angiodisplasia, às vezes dá sangramentos bem vultuosos. Com certeza. Bom, e aí o suporte básico de vida vai ser aquilo, né? Reposição volêmica, ver se o paciente tem alguma discrasia sanguínea, até ver, de repente, se ele está usando algum medicamento que possa estar favorecendo. Anticoagulantes e antiagregantes, na prática é o que a gente mais vê. Às vezes usa até o Transamin, né? O Transamin para ajudar, né? A controlar, com certeza. Para ajudar a controlar a hemorragia, né? Um antifibrinolítico, né? Mas muitas das vezes é um paciente, por exemplo, anticoagulado. Então, hoje a gente tem usos reversores, né? Na época do Marevan, da varfarina... Os antídotos, né? Vitamina K, vitamina K. Né? Dos pacientes com sangramento, os cirróticos com sangramento, por exemplo, você faz vitamina K até empiricamente. Sim, né? Claro. E hoje porque o INR vai estar falseado, né? Exatamente. E hoje, com os novos anticoagulantes orais, a gente tem aí os reversores específicos, né? Dos anticoagulantes orais aí. Então, também é uma boa pedida. E a gente tem um medicamento que eu já usei bastante também para casos de sangramento grande, que é o fator 7, né? O fator 7 é assim, é uma maravilha. Né? Já vi muito paciente se mantendo vivo com o uso do fator 7, né? E, então, a hemorragia digestiva baixa, essa coisa do tratamento, além do suporte de vida, né? Ele é muito vinculado à causa, né? As hemorroidas vai ter que tratar, às vezes até cirurgicamente. Isso. Essas hemorroidas, né? No caso de angiodisplasia, complicado. Você vai controlar ali o sangramento agudo, mas as angiodisplasias vão continuar lá. Tecnicamente. Tecnicamente, sim. O sangramento da doença diverticular, se ele, dependendo da idade, dependendo se recidivou e dependendo se já teve crise de diverticulite, é ressecção. Colectomias parciais, né? No caso da neoplasia, você vai ter que tratar a neoplasia. Seja cirurgicamente, seja por quimioterapia e rádio.
né? E caso de colite por doença inflamatória intestinal, imunossupressão. Caso de colites infecciosas, tratamento antibiótico. Eu já tive um paciente com uma enterorragia grave, e era um paciente imunossuprimido grave pelo HIV, e o paciente tinha colite por citomegalovírus. Eu já vi por Kaposi também. E aí, quando foi fazer a colonoscopia, vimos várias lesões, várias úlceras por CMV. Quer dizer, o paciente teve que ficar internado, fazer o ganciclovir. E o ganciclovir é complicado, porque depois você tem que fazer terapias, muitas vezes de manutenção, sobretudo quando tem doença no sistema nervoso concomitante. Muitos desses pacientes têm retinite por CMV concomitante e doença no sistema nervoso central, até o CD4 dele ficar 6 meses acima de 200. Ou seja, o cara vai ter que ficar indo lá fazer ganciclovir de manutenção. Não, e é um paciente que geralmente tem o CD4 baixíssimo, né? E até é uma ele subir, oportunista. até ele subir e ficar 3 a 6 meses com ele acima de 200, o cara vai ter que ficar fazendo ganciclovir direto. Então, às vezes, em regime de hospital dia, o cara ia para casa e voltava para ficar fazendo ganciclovir, depois de ter feito 21 dias de ganciclovir internado. E esses pacientes com CMV, que tinham hemorragia digestiva baixa, muitas vezes tinham outras infecções, tuberculose intestinal. Tem uma publicação que o paciente tinha citomegalovírus, tuberculose intestinal e tinha herpes na mesma biópsia. Caramba. Às vezes tem sarcoma de Kaposi. Kaposi e muitos desses pacientes evoluem, às vezes, com pneumoperitônio. Rompe aquela úlcera do CMV. O Kaposi também é um quadro também... Kaposi disseminado, nesse caso aí. Pois é, com Kaposi intestinal. Quando resolve sangrar, meu amigo... Kaposi disseminado, tratamento não tem o que segure também. Pelo menos é o que a gente costumava fazer com oncologia, paclitaxel. E aí vai fazer quimioterapia. Mas muitas vezes o Kaposi disseminado, o paciente evolui a óbito. Não, porque variavelmente. A imunidade está muito comprometida. Variavelmente. Né? Então, isso são exemplos para mostrar para vocês que não é tão simples, né? Hemorragia digestiva baixa tem várias causas e cada causa vai ter a sua dificuldade, a sua peculiaridade no tratamento. Hoje a gente falou aí bastante de HIV, né? Então, hoje, ainda bem, a gente não vê tantos quadros tão graves quanto a gente via, né, 10, 20 anos atrás, né? Exatamente. Essa semana passada, eu participei de uma banca de TCC lá no Gafré, que a gente falou isso, né? Que falar de HIV é falar da história do Gafré, né? E lá a gente viu muita coisa, muita coisa. Né? E aproveitando você falando isso do HIV, né? Eu fiz residência lá no Gafré Guinle, que é o hospital da Unirio, que o Áureo está falando. E o meu grande sonho era fazer residência de clínica médica nesse hospital, porque o meu desejo era aprender clínica médica com esses pacientes. Não só pelo desejo de ajudar esses pacientes com HIV/AIDS, mas que o paciente imunossuprimido grave é um desafio para o clínico. Porque ele tem manifestações neurológicas, respiratórias, cardiológicas, intestinais, gastrointestinais, endócrinas, todas as especialidades dermatológicas, tudo que você imaginar. E muitas vezes ele tem todas essas manifestações dentro do mesmo doente. Então, às vezes, é um doente que está valendo por 10 doentes na sua experiência médica. Sem dúvida. E o desejo de ajudar essas pessoas realmente era muito grande. Então, eu sou muito grato ao Hospital Gafré Guinle, à Unirio, pela minha formação e também, sobretudo, aos pacientes que eu tive a oportunidade de tratar. É isso aí. Beleza, meu amigo? Bonitas palavras aí. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do Papo Med Code dessa semana. Até semana que vem. Um abraço e até breve.